novamente conosco aqui a Jaqueline Santoro, na série Peguei as Chaves e Agora. A Jaqueline é engenheira, né? E ela é uma referência em vistorias de apartamentos e também projetos executivos e toda orientação para a reforma de um imóvel. Ela falará nesse bloco sobre como fazer um bom planejamento de obras e reformas para conquistar a realização do sonho de um apartamento personalizado e com tranquilidade. E acrescento mais, com valorização, né? A partir do momento que você tem um projeto todo estruturado, com acompanhamento técnico, o apartamento ganha outro valor e outro nível de satisfação e tranquilidade, não é mesmo, Jaqueline? Com toda certeza. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, é um prazer. Com toda certeza, é muito importante a gente ter, né, todos esses projetos muito bem desenhados e documentados, porque caso tenha, né, como você disse, da valorização, caso exista a venda, né, desse apartamento futuramente, o proprietário ele consegue consultar essas plantas atualizadas de acordo com as reformas que foram feitas na unidade, né? E até para se proteger também, né? Porque você pode esquecer onde você colocou o cano adicional ou a eletrofita, porque muitos apartamentos hoje em dia não podem, são estruturais, então não pode quebrar a parede para colocar conduíte e tudo mais. A maioria das construtoras hoje em dia eles estão usando um método construtivo que você não pode quebrar as paredes de jeito nenhum. Então, aí tem a eletrofita, aquela coisinha cara, né? Mas que vem resolver essa situação e fica bem legal, né? Na verdade, assim, o que é muito importante eu até pontuar aqui sobre a questão da eletrofita. A eletrofita é algo que veio assim para poder solucionar esse problema, né, das construtoras que não estão fazendo mais a alvenaria convencional, que não possibilita fazer trocas de, por exemplo, de um espelho, de um interruptor. Porém, ela não é aprovada pelo Inmetro. Sério? Sério. Então, por isso a gente precisa tomar muito cuidado com a utilização dela. Não pode ser em excesso. Exatamente, porque às vezes pode ocasionar algum acidente. Inclusive tem dois tipos de eletrofita, né? Uma mais tem 3 vias, 2 vias, tem algumas funcionalidades, porque elas são utilizadas também no caso para puxar ponto para micro-ondas, que puxa aí uma amperagem maior, não é? Exatamente. Interessante esse, é uma coisa que eu não sabia. Muito bom. Mas voltando aqui no como planejar uma reforma, tem um primeiro passo, que aí geralmente é solicitado que seja feito por um engenheiro ou por um arquiteto, que é a ART ou RRT. Me fala um pouquinho sobre a diferença de uma e de outra e qual a importância dela para esse primeiro passo. Antes de você começar a mexer no apartamento, é importante, na maioria das vezes, né, é necessário, é imprescindível, né? O condomínio nem autoriza a obra sem ela. Exatamente. ART significa a sigla ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, é um documento que ele é emitido por um engenheiro. RRT já é um documento que é emitido por um arquiteto. Qual é o primeiro passo que o proprietário deve fazer, né, antes de iniciar uma reforma? Quando ele recebe as chaves do apartamento dele, ele vai receber o manual do proprietário. Geralmente, esse manual do proprietário, ele fica, na grande maioria das vezes, a construtora geralmente implanta no quadro de energia e eles colocam um QR Code ali dentro. Então, ele vai lá, vai escanear com o celular dele e ele vai abrir todas as plantas do apartamento. Então, vai ter planta arquitetônica, a planta de hidráulica, a planta de elétrica, enfim, tudo que ele precisa saber ali da unidade dele. Fora outras pontualidades que a construtora coloca para que o proprietário saiba o que ele pode ou não fazer dentro da unidade dele. Uma coisa que também é muito importante, né, que o pessoal saiba, é como, por exemplo, a potência do chuveiro, que existe, né, lá no manual do proprietário, vai estar falando qual que é permitida. Então, tem muita gente que às vezes quer colocar em excesso e não pode.
Então, o primeiro passo é ele pegar esse QR Code e ele enviar para o arquiteto ou para o engenheiro que vai fazer o documento da reforma dele. Então, ele vai solicitar essa documentação, ele vai descrever tudo que ele vai fazer na unidade dele e, a partir de então, vai ser criado esse documento e, dependendo do que for solicitado, o engenheiro arquiteto vai realizar a planta do projeto executivo, tá? Na verdade, assim, é muito importante fazer esse projeto executivo, tanto para fins de deixar tudo isso documentado, como também para poder orientar os profissionais que ele vai contratar. Então, não só como ter um documento que aprove a reforma dele, também é muito assim interessante, imprescindível que ele também contrate o acompanhamento deste profissional. Então, não basta só ele ter nas mãos um documento aprovando e um projeto executivo, né? Se ele não tiver um profissional que vai saber ler, né? Ler tudo aquilo que está sendo feito ver de acordo com o que está autorizado. Né? Exatamente. Então, muita gente às vezes acaba deixando isso de lado. Então, é muito importante ter o acompanhamento desses profissionais nesse momento. Sim, e um ART ele pode conter várias alterações, não precisa ser um ART para cada uma. Né? Não, na verdade, assim, quando a gente vai fazer a emissão desse documento, no final geralmente tem um campo lá que a gente consegue colocar a observação, então a gente coloca tudo o que vai ser feito dentro do apartamento. Além disso, também a gente anexa um memorial descritivo. Nesse memorial a gente coloca o cronograma, né, da obra, a gente coloca quais serão os equipamentos que serão utilizados. Então, por exemplo, vai trocar um piso, como que vai ser trocado esse piso? Vai ser com martelete? Vai ser... como que ele vai quebrar esse piso, né? Então, tudo isso é muito importante, que pode interferir na estrutura. Sim. E além disso, também a gente anexa os projetos executivos, né? E entrega esse documento anexado à RT. E aí a valorização do apartamento, como a gente mencionou no princípio, não basta você ter um lindo de um projeto executivo assinado bonitinho, um RT, tudo certo, se você não tem um bom profissional executando isso, ou um profissional que está sendo avaliado por um engenheiro. Então, novamente, a gente fala sobre a importância desse pequeno investimento de trazer valor para o seu imóvel, tranquilidade, valorização e tudo mais, não é verdade? Com certeza. Porque não é todo profissional pedreiro ou que vai fazer aquela obra que ele vai fazer da maneira correta. Aí a gente estava conversando antes, né, sobre a questão da impermeabilização, a forma como deve ser feito, né, na horizontal, na vertical, para poder realmente gerar a impermeabilização. Sim. Não é chegar lá e sair pincelando que não vai funcionar. Exatamente. Né? Eu acho que é um dos principais erros de quem vai reformar um apartamento acaba cometendo. Por quê? Geralmente, quando a pessoa vai fazer a vistoria, eles perguntam para o pessoal da construtora: tem impermeabilização no banheiro? A construtora fala: tem. Porém, se ele vai trocar o piso, ele precisa refazer a impermeabilização do ambiente onde ele está trocando. Então, assim, ele vai precisar passar as demãos de acordo com a especificação do impermeabilizante que ele comprou. Então, por exemplo, tem 5 demãos, como você falou. Então, ele vai passar a primeira demão, existe um sentido certo. Primeiro na horizontal, ele vai aguardar um período de 3, 4 horas para poder fazer a secagem. Depois ele vem com a segunda demão no sentido contrário. Então, é todo um cuidado que a gente precisa ter antes de fazer a aplicação desse revestimento. Além disso, também, a gente precisa também fazer dupla colagem, que também é muito importante, que às vezes você contrata, né, uma empresa de reforma ou um profissional, né, que executa esse tipo de serviço e acaba não conferindo isso. Então, não só é importante a gente cobrar isso da construtora, mas também cobrar isso dos nossos profissionais que a gente está contratando para poder executar a reforma. E daí a gente volta naquele primeiro bloco, né, falando sobre a vistoria. A gente não é capaz de visualizar os erros, né?
os problemas que tenha no apartamento. Da mesma forma, se o profissional está executando da maneira correta, a gente também não tem esse olhar. Exatamente, se ele vai entregar um apartamento para você com qualidade, né, e segurança, para que evite também problemas futuros. Sim. E no caso do projeto executivo e o projeto 3D, você comentou que você faz também isso, inclusive com aqueles óculos. Sim. 3D, eu achei muito legal. Ainda não é tão comum, né, a gente encontrar profissionais que utilizem desse recurso, mas eu achei excepcional. Sim. É um vislumbre, assim, né, do seu sonho realizado ali, depois sim você vai ver ele concluído, mas desde que contratando um bom profissional. Exatamente. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, o porquê que a gente começou com isso, né? Geralmente quando a gente ia realizar as vistorias, né, pessoal, eles entravam no apartamento e ficavam imaginando. Então, eles falavam pra mim, você acha que cabe uma cama aqui? Será que cabe um guarda-roupa aqui? Alguns apartamentos que fica difícil. Exatamente. Ver, então, aí pensando em melhorar um pouco essa experiência deles, eu falei, por que não, no dia da vistoria, né, eles não possam imaginar já como vai ficar o apartamento dele. Então, antes da vistoria, né, alguns meses antes, o proprietário ele contrata a gente faz uma reunião online, ele apresenta as plantas que ele já tem, já disponibilizadas pela construtora, e a gente monta o projeto dele em cima dessas plantas. E a gente consegue apresentar esse tour virtual por dentro do apartamento, né? Então a gente apresenta tudo, ele vê de forma bem realista. E depois, né, que a gente entra no apartamento, que a gente consegue fazer todas as medições, aí sim a gente dá andamento nos projetos executivos, que aí a gente tem já medidas já muito mais precisas, né, que a gente consegue tirar a prova real daquilo que está em planta, se realmente atende dentro do apartamento dele. Muito bom. A gente tem que ter essa visão, né, para poder sonhar e realizar com segurança, acima de tudo, né, porque muitos profissionais são contratados para fazer reformas e acabam gerando prejuízos para os outros vizinhos, para os vizinhos que não tem nada a ver com isso. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Com toda certeza. Então, não é só ter aquele documento chamado ART ou RRT. Sim. A importância é ter um profissional acompanhando essa obra, vendo se ela está sendo executada da maneira correta. Sim, e seguir todas as orientações que esses profissionais passam, né? Hoje, o que eu mais vejo são pessoas que querem, por exemplo, colocar um cooktop no apartamento de indução, e a maioria hoje dos cooktops de indução eles são 220. Sim. E as construtoras hoje não disponibilizam mais tomadas 220. E aí a pessoa fala, mas eu vou trocar os disjuntores. E aí, você lendo lá, eu peço sempre, me manda seu manual do proprietário que eu vou dar uma lida. Aí ele me manda e está lá escrito que não pode ser feito nenhuma alteração nos disjuntores, que não pode sobrecarregar a capacidade do quadro de energia. E muitas pessoas não respeitam isso. Não. Então, hoje, eu estou percebendo que tem muitos condomínios que estão apresentando defeitos, né, de uso por conta dessas mudanças que eles estão fazendo. Então chega... Ou por ignorância, ou por não ler o manual, ou de propósito, achando que não, tudo bem, vamos dar um jeitinho, não pode. Exatamente, não pode. Então o que está acontecendo? Está caindo disjuntor onde fica, né, a central lá na parte de baixo do centro de medição. E aí o pessoal não pode entrar nesse centro de medição, precisa ter um profissional habilitado, e às vezes no condomínio não tem um profissional de prontidão para resolver o problema, e o condomínio acaba ficando sem energia. Olha que horror. Exatamente. Olha só a responsabilidade, né? Exatamente. Então vamos pensar um pouco mais, né, sobre essa questão. Muito obrigada, Jaqueline, por nos trazer mais essas dicas. A gente vai trazer a Jaqueline novamente aqui para um novo bloco para falar um pouquinho mais, mas a gente entendeu, né? A gente tem que ter responsabilidade e ser orientado da maneira correta, além de seguir as diretrizes, né? Sim. E aí a Jaqueline e outros profissionais estão aí para nos orientar.
Na descrição desse vídeo a gente vai encontrar os contatos da Jaqueline para quem quiser conhecer um pouquinho mais dela, do histórico dela e também acompanhar as ações dela, tá ok? Muito obrigada, Jaqueline. Até a próxima. Até.